Pessoal, nós estamos aqui hoje para apresentar um caso clínico bastante interessante, um paciente meu de pouco tempo, que se tornou um amigo, José Alberto. Prazer estar te recebendo aqui, Zé. Obrigado. Obrigado. E ele aceitou contar a história dele aí, desse acompanhamento que a gente está fazendo desde outubro de 2024. Foi a primeira vez que ele veio no meu consultório. E vai ter bastante assunto que a gente vai propor aqui, interessante, no quadro que aconteceu com ele desde o início. E Zé, me conta então, já para começar a gente entrar no assunto, como é que foi a história quando você veio para mim me procurar em outubro de 2024? Então, eu vinha há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, com muito desânimo, sem vontade de nada, até uma depressão, ansiedade, e não estava conseguindo tomar minhas decisões direito, tanto no meu trabalho como na minha vida particular. Eu estava com a cabeça confusa e sempre procurei fazer algum tratamento psiquiátrico, tomava uns remédios, antidepressivo, algum ansiolítico, e ajudou, estava ajudando, mas não estava resolvendo. Aí, através de uma indicação de um outro profissional, eu procurei o Trotti, né, o Dr. José Trotti, e a gente começou a fazer o tratamento aqui. Ele me pediu vários exames, né? Aí constatou que eu estava com as vitaminas, com testosterona, tudo muito baixo, e a gente começou a corrigir essas vitaminas, a testosterona, e a coisa começou a melhorar, né? Qual que é a tua idade hoje? 59. 59 anos. Então, assim, eu anotei aqui até as tuas queixas lá em outubro de 2024, né, que você falou que estava se sentindo muito desacreditado, não queria mais trabalhar, não estava comendo direito, não tinha vontade de sair, que é um padrão que você olhando assim no primeiro momento parece um quadro depressivo realmente, não é mesmo? Isso. Eu estava bem mal, eu não estava legal na época. Não era eu, né? Não era o meu eu, né? Eu estava indo no trabalho meio que obrigado, né? Não estava desempenhando mais, não estava tomando decisão mais. As coisas que eu gostava de fazer, eu gostava de caminhar, de treinar, eu tinha abandonado, né? Eu gostava muito de ir na sauna, fiquei 1 ano sem ir na sauna, porque eu não tinha mais vontade, sabe? Eu tinha um tipo de um receio de conversar com os outros. E só para a gente pontuar, nessa época você estava usando bastante medicamentos assim para ansiedade, depressão, você estava usando Depakote, estava usando lítio, estava usando risperidona e suplementação de forma muito irregular, já tinha usado olanzapina, isso tudo estava adiantando, mas não estava resolvendo nada. No final você acaba ficando, como se diz, você acaba ficando, ele ajuda, mas não resolve, né? E o teu peso, você comentou que tinha chegado a bater 103 quilos naquela época, né? Isso. E depois você comentou também que tinha perdido muita massa muscular, não é Eu isso? fiquei muito tempo parado, né? Eu estava bem fraco até para caminhar, para subir escada, eu estava me sentindo muito mal nessa parte aí. E os exames que você fez naquela época, em 2024, mostrava que você tinha alterações que foram feitas de exames que mostrando uma suspeita de sensibilidade à questão do glúten também, né? Isso aí também foi outra coisa que estava judiando muito da saúde, né? A questão do glúten, né? Aí eu cortei o glúten também, os exames de glúten começaram a baixar, né? A alimentação melhorou e as inflamações começaram a diminuir, né? Porque eu sempre tive a ferritina muito alta, não sabia o que era e estava relacionado ao glúten. Vai muito além da questão de tratar uma depressão com antidepressivo ou com ansiolítico. Às vezes a pessoa vai no médico com essas queixas e o médico, na correria talvez, ou não atentou para os detalhes, não atentou para a questão da inflamação que ele estava crônica, silenciosa, da questão da resistência à insulina que ele estava apresentando, da questão do IMC elevado, a questão da testosterona baixa, as vitaminas baixas, e foi só tratar ali o sintoma com um antidepressivo. Isso não vai resolver. Isso fica claro que não vai resolver. Ali ele tinha outras questões que precisa resolver o que está nos bastidores, na origem dos problemas. Né? E aí nós começamos a fazer o tratamento. Nós entramos com vitaminas em doses concentradas, vitamina D, B12. Começamos a fazer terapia de reposição com testosterona. E um pool de vitaminas também, minerais, magnésio, precursores de dopamina, como a tirosina. E como é que foi ali? Quando você voltou em janeiro de 2025, me fala como é que você voltou 3 meses depois, como é que você estava? Deu uma melhorada muito grande, porque também eu acho que muitas vezes não é só questão de tomar antidepressivo. Se a pessoa está com as vitaminas baixas, não vai resolver. Então tem que procurar acertar testosterona, B12, e isso tudo é um conjunto de coisas que vai melhorando a situação
a situação mental e física da pessoa. Me conta mais especificamente assim, aquelas queixas que você tinha antes, como é que foram a evolução nesses 3 meses? Você falou que não queria sair de casa, não queria fazer nada, não queria frequentar sauna. Como é que foi essa evolução? Ela começou a melhorar, melhorou e com 3 meses eu já estava muito melhor. Já estava muito melhor. Foi significante a melhora. Você já tinha voltado para a sauna, já tinha voltado a treinar? Como é que foi isso aí? Já tinha voltado, já estava na empresa de novo, empreendendo e como eu sempre fiz, sempre fui arrojado nos meus negócios, nunca tive medo, sempre com o pé no chão, né? E melhorou bastante. Com 3 meses eu já estava quase igual eu era. A academia eu tinha voltado um pouquinho antes, porque eu tenho um amigo que vendo a situação, minha esposa comentou com ele, e ele me procurou. Ele tem uma academia e ele se dispôs a me dar um personal, ele, o dono da academia, Legal. Porque era meu amigo, né? E foi também já foi ajudando. Eu fui para a academia praticamente arrastado por esse amigo, porque eu também não queria ir. Aí depois desses 3 meses já começou um negócio prazeroso. Já começou a engrenar, né? Já engrenou, começou a engrenar. O teu sono, você comentou que tinha melhorado, você estava dormindo bem melhor, mas aí foi notado ali que você estava roncando, a tua esposa comentou que você estava roncando, e aí, em determinado momento, você fez um exame de polissonografia. Isso, também indicado por você. Que aí acabou dando o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, isso, não é isso? E aí você começou a fazer o tratamento com o CPAP, não é isso? Eu comecei a fazer um tratamento com o CPAP, com um outro profissional muito bom também, e resolveu. Dorme melhor, não ronca, não atrapalha a esposa dormir e assim vai. Ela comentou que agora está dormindo melhor, né? E também, nesse período, a gente começou a notar, e aí já na evolução, janeiro, depois em maio, a gente começou a notar que você conseguiu reduzir os medicamentos que você estava tomando, aqueles antidepressivos, os ansiolíticos, você conseguiu diminuir bem, né? Lógico, com a orientação do psiquiatra, ele tinha conseguido reduzir a dose, né? E aí a gente, apesar dessa melhora clínica aparente num tempo relativamente curto, os exames ainda continuavam alterados, a ferritina muito elevada, a insulina um pouco elevada ainda, padrão de pré-diabetes, inclusive, o colesterol estava alto, o ácido úrico estava alto, e a testosterona tinha melhorado, mas ainda estava ali patinando. Agora, em dezembro, quando você voltou, você estava se sentindo bem, você comentou que estava se sentindo muito bem, mas a questão do peso que estava incomodando, né? Porque você tinha melhorado clinicamente, mas o peso tinha aumentado também e tinha sido ganho de massa muscular, a gente foi avaliando pela bioimpedância, mas também tinha sido gordura, né? E aí foi quando a gente entrou com o Mounjaro, com a tizepatida. Me conta nesse período aí, daí para frente, como é que foi a evolução? Até então você estava com 107 quilos nesse período ali, que você começou a usar a tizepatida do Mounjaro. Como é que foi essa evolução? Então, eu no auge da ansiedade, né, eu perdi muito peso. Meu peso sempre foi 94 quilos, eu abaixei para uns 87, eu estava até assustado. E quando eu comecei a melhorar, eu comecei a comer de novo, e comer doce, que eu sempre gostei de doce. E quando eu vi, eu me perdi e estava em 107. Né? Aí a gente entrou com essa medicação e começou a baixar. Né? Diferente do que todo mundo fala, que perde a fome, isso, aquilo, o meu foi meio relativo, talvez diferente, que não foi tanto, foi meio de leve. Mais devagar. Mais devagar, aí aumentou um pouco a dose, agora está diminuindo e está dando certo. Eu perdi 11 quilos já e os exames parece que melhoraram bastante, né? E a vontade de doce não diminui muito no meu caso, né? Mas foi bem, tá sendo muito legal. E não tenho nenhum tipo de contraindicação física, de estômago, de dor de cabeça, de nada. Para mim está sendo como se não estivesse tomando nada. Está normal. Da parte da atividade física que você está treinando lá, você está conseguindo progredir com o teu personal? Como é que está sendo? Não, aumentou bastante. Aumentou medidas, aumentou o peso. O peso, hoje ele aumentou 3, 4 vezes de quando eu comecei. De carga? De carga. E eu sempre gostei muito de treinar, de atividade física, de esporte, futebol, tênis. E eu tinha parado com tudo. Secou braço, perna, ficou tudo fino. E agora recuperou, a panturrilha, recuperou. E a gente consegue ver. Bem, e a cabeça está acompanhando. A gente consegue ver essa evolução claramente na evolução da bioimpedância. Por exemplo, a bioimpedância dele no início do ano passado estava com massa muscular de 37.300 e no último exame que ele fez estava em 41.3. Então você vê que houve pelo menos aí uns quase 4 quilos de massa muscular. Você vê a diferença, né? Com certeza.
O percentual de gordura que chegou a bater 31%, 32%, agora estava em 28%. Ainda precisamos melhorar mais, mas estamos caminhando para isso. Está evoluindo muito bem no parâmetro que a gente avalia pela bioimpedância, pela composição corporal. E para a gente já finalizar, agora, no final, você começou como a dieta, apesar de você ter avançado muito, tem evitado glúten, tem melhorado a qualidade da tua alimentação, ainda estava uma coisa que estava ainda meio que patinando, e aí a gente começou agora, propusemos, e você começou a fazer acompanhamento com a nutricionista, né? Isso, já dá um norte, né? Que nem eu disse para ela que eu gosto de um docinho, né? Então ela começou a ajeitar quando pode comer, como pode, né? E, então eu acho que vai ser muito válido isso. E assim, aí a gente, só para pontuar também na questão da tisepatida do Monjaro, não é que o Monjaro vai fazer mágica, vai fazer milagre. A importância dele estar treinando, eu sempre falo isso também para os meus pacientes nos vídeos. O Monjaro, ele não é uma medicação mágica em que você não precisa fazer os sacrifícios. Treinar, principalmente treinos de força, como ele está fazendo, e a dieta. E agora, com o nutricionista, ele está avançando na questão da dieta. E os efeitos colaterais que podem aparecer são efeitos colaterais, na maioria das vezes, facilmente manuseáveis, ajustando dose, ajustando a dieta, entrando com algum sintomático ali para resolver eventuais sintomas digestivos. Mas a gente vê que é uma ferramenta muito boa para acelerar esse emagrecimento, para ajudar numa resposta de desinflamação, uma resposta metabólica satisfatória. Eu queria que você deixasse aí uma palavra final, contando a tua história aí, nesse 1 ano e meio de evolução, quanto que você avançou e o que você pode deixar de recado, principalmente para aquelas pessoas que, de repente, aqueles homens, talvez, estejam, de repente, passando por situações parecidas com a tua, como quando você estava 1 ano e meio atrás. Então, eu acredito que, no caso da ansiedade, é uma coisa talvez até genética, mas dá para ser resolvida, que nem no meu caso, muitas pessoas também não têm a sorte e talvez uma intervenção divina, porque de ter encontrado o médico, o tratamento certo, e as pessoas ficam sofrendo, né? E muitas vezes a pessoa está com deficiência de testosterona, de vitaminas, e continua no antidepressivo e naquela vida difícil. Então fica aí a dica, procura ajuda para repor essas vitaminas, a testosterona, que muitas vezes o problema da pessoa está nisso aí. E a vida muda. Eu queria te agradecer, Zé, por essa coragem de você contar a tua história aí. Com certeza vai impactar muitas pessoas vão se identificar e muitas pessoas também vão procurar atendimento, seja comigo ou seja com algum outro profissional que possa ter condições de ajudar nesse sentido. E eu queria que você desse algumas palavras finais aí, alguma mensagem de apoio aí, incentivo. Então, eu acho que todo mundo que está numa situação, como diz o outro, meio para baixo, desanimado, e tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Eu tive a sorte de encontrar um bom profissional, que me ajudou muito, eu te agradeço, né? Me ajudou muito. E tem que bola para frente, não ter preguiça de fazer uma caminhada, de fazer um esporte, de fazer uma musculação, porque isso aí vale tudo. É isso, pessoal. Eu agradeço aí vocês terem assistido até o final. Compartilhem esse vídeo, né? Tem tantas pessoas aí que podem se beneficiar de assistir uma história dessa maravilhosa. E vamos caminhar, vamos continuar. E em algum momento no futuro a gente, quem sabe, vai trazer novamente aí o Zé com novos testemunhos e com uma melhora maior ainda de saúde. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado.